Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula a gente vai continuar a falar sobre a lei de Gauss, apresentada na última aula. E agora o objetivo é calcular o campo elétrico utilizando essa lei. Então, para aplicarmos a lei de Gauss, com esse objetivo de calcular o campo elétrico, algumas condições devem ser satisfeitas, de modo que a gente saiba calcular a integral do fluxo elétrico. Então, eu vou repetir aqui a lei de Gauss, repetindo a lei de Gauss, então, em termos do campo elétrico, eu tenho o seguinte, a integral em uma superfície fechada do campo elétrico produto escalar com dA, que é o diferencial de área, é igual a carga interna a essa superfície fechada dividido por ε0. Então, toda vez que eu aplico a lei de Gauss e escolho uma superfície fechada, essa superfície fechada aqui eu vou dar um nome especial para ela, tá? A superfície fechada vai chamar aqui a superfície gaussiana, porque é justamente a superfície fechada escolhida que eu vou aplicar a lei de Gauss. Então, aqui só para lembrar aqui, superfície fechada, esse símbolo aqui, essa bolinha aqui na integral, está representando aí uma superfície gaussiana. Então, aqui a gente tem a carga interna de uma dada distribuição de cargas, tá? É muito importante ressaltar que essa carga interna aqui não precisa ser uma carga discreta, ok? Eu posso ter muito bem uma distribuição contínua de cargas, e aí, fazendo o cálculo da densidade de carga vezes o volume de carga encerrado por essa superfície gaussiana, eu tenho como obter a carga interna, ok? Então, um problema desta integral de fluxo aqui, isso aqui é o fluxo passando por uma superfície fechada, é este produto escalar aqui. Então, esse produto escalar pode dar bastante trabalho. Vou esboçar aqui, por exemplo, uma área. Aqui está uma superfície. Tá? E eu vou colocar em verde algumas linhas de campo passando por essa superfície. Então, eu posso ter algo bem complicado. Eu posso ter uma superfície plana, porém, o campo elétrico aqui todo irregular. Tá? Então, na hora que eu for fazer essa integral aqui, eu vou ter que pegar cada ponto do espaço, analisar a orientação relativa entre o campo elétrico e a orientação da superfície, fazer o produto escalar e aí realizar a integração. Então, de maneira geral, é muito complicado calcular essa integral aqui de fluxo. Tá? Então, a gente precisa buscar maneiras para aplicar essa lei de Gauss aqui com o objetivo de obter o campo elétrico a partir de uma distribuição de cargas. A distribuição de cargas está contida neste termo aqui do lado direito. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é tornar essa integral aqui complicada, com um produto escalar, em uma integral simples. Então, se a gente seguir algumas orientações, a gente pode tornar essa integral aqui uma integral de área. Então, para a gente tornar a integral do fluxo uma integral mais simples, a gente deve ter o campo elétrico. O campo elétrico deve seguir as seguintes propriedades. O campo elétrico precisa estar paralelo, antiparalelo ou perpendicular à direção normal da superfície. Então, a ideia toda, a estratégia toda aqui é escolher uma superfície gaussiana. Eu tenho a liberdade para escolher uma superfície gaussiana qualquer, totalmente arbitrário. Se a gente escolher uma superfície gaussiana onde a direção da orientação da superfície seja paralela
antiparalela ou perpendicular, eu vou ter aqui uma integral muito mais simples de resolver, né? Eu vou, por exemplo, se estiver paralelo ou antiparalelo, eu vou sumir com esse produto escalar aqui, né? O ângulo entre os dois vetores vai ser 0 ou 180, então eu vou ter simplesmente aí um fluxo dado por uma integral, né? Se o campo elétrico estiver antiparalelo, o fluxo vai ser negativo, né? E se estiver paralelo, ele vai ser um fluxo positivo. Tenho ainda a possibilidade de colocar a superfície gaussiana perpendicular ao campo elétrico. Então, quando dois vetores são perpendiculares, né, o seu produto escalar dá zero. Então, essa superfície que eu escolher, né, perpendicular ao campo elétrico, vai ter fluxo nulo. Então, a segunda propriedade que a superfície deve seguir, né, é a superfície que eu escolher deve ter o campo elétrico constante ao longo dela. Então, se eu escolho uma superfície gaussiana, onde todos os pontos dessa superfície aqui eu tenho um campo elétrico constante, eu posso pegar esse campo elétrico aqui e tirar da integral. Então, no final das contas, eu vou ter uma integral apenas de dA, apenas uma integral de superfície. Portanto, né, a escolha da superfície gaussiana deve ser feita baseada na geometria da distribuição de carga. Agora vem a pergunta mais importante, né? Como que a gente vai aproveitar a geometria da distribuição de carga para escolher a melhor superfície gaussiana, né? A superfície gaussiana que vá cumprir esses requisitos aqui do campo elétrico. Então a gente vai lançar a mão de uma propriedade muito importante do campo elétrico, que é a seguinte: ó. A distribuição de cargas elétricas possui as mesmas operações de simetria que o campo por ela gerado, né? O que eu quero dizer com isso, né? Vamos pegar um exemplo, né, de uma distribuição simples, tá? Uma distribuição de carga simples aqui. Vou pegar uma barra, tá, finita. E esta barra finita, ela está carregada, digamos, positivamente. Então, vou colocar aqui as cargas e ela possui distribuição uniforme de cargas, né? Então, o que é, afinal de contas, uma operação de simetria? Uma operação de simetria é uma transformação espacial, né, que vai deixar inalterada a configuração de um dado sistema. Então, eu pego aqui, né, vou colocar aqui os eixos espaciais, os eixos cartesianos, né, neste desenho. Eu tenho aqui o eixo Z, que vai passar bem aqui na bissetriz desta barra aí, né? Tenho o eixo Y, que está na horizontal, ao longo da barra. E finalmente tenho o eixo X, que está saindo do plano da tela. Então, um exemplo de operação de simetria nesta distribuição de cargas é uma simetria de rotação em torno do eixo Z por um ângulo de 180 graus. Então, se eu rotacionar o espaço aqui, né, em 180 graus, a minha distribuição de cargas não se altera, né? Então, eu vou ter exatamente a mesma configuração inicial, né? Ou seja, a mesma configuração antes da aplicação dessa operação de simetria. A operação de rotação em torno do eixo X, um ângulo de 180 graus, também é uma operação de simetria. Uma rotação por qualquer ângulo em torno do eixo Y é uma operação de simetria para esse sistema. Ok?
outro tipo de operação de simetria, né? Uma operação de reflexão, né? Eu coloco aqui, por exemplo, o plano XZ, né? É um plano de reflexão, é um plano de simetria aqui dessa distribuição de cargas, né? Se eu coloco aqui no plano XZ um espelho, eu vou ter rigorosamente o mesmo sistema, né? Então eu vou refletir todos os pontos aqui através do espelho, né? Eu vou pegar um ponto aqui da barra. Se eu pego um ponto em rosa aqui da barra, né? Colocando o espelho aqui, eu vou replicar este ponto aqui, ó, na mesma distância em relação à origem, né? Então, esse é um outro tipo de operação de simetria, né? A simetria por reflexão. Então, eu vou manter inalterado aí a distribuição de carga também. Eu posso ter uma operação de simetria de translação, né? Mas neste caso aqui, dessa distribuição de cargas, eu não tenho esse tipo de operação de simetria, né? Se eu transladar essa distribuição de cargas aqui, digamos, ao longo do eixo y, aqui, por exemplo, eu vou ter uma nova distribuição de cargas, né? Eu vou ter uma distribuição de cargas iniciando na origem, por exemplo. Tá? Então, vamos voltar aqui na posição original. Bom, e o que essas operações de simetria têm a ver com o campo elétrico desta barra carregada? Né? Bom, tem tudo a ver, né? Então, a gente fala que o campo elétrico vai possuir as mesmas operações de simetria da distribuição de carga que gerou esse campo elétrico. Ok? Então, sem saber os detalhes do campo elétrico, eu sei que se eu aplicar uma rotação em qualquer ângulo em torno do eixo y, a minha distribuição de cargas permanece a mesma e o meu campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas também permanece o mesmo. Né? O mesmo se diz pela rotação de 180 graus no eixo x, rotação de 180 graus no eixo z e reflexão no plano XZ. Se por um acaso eu tiver essa mesma barra aqui, eu carregar a metade da barra, né, eu deixo ela neutra. Então, se eu tiver este caso aqui, ó, no caso se a distribuição de cargas nessa barra for não uniforme, eu tenho só apenas metade da barra carregada aqui, a outra metade é neutra, eu vou deixar de ter algumas operações de simetria. Por exemplo, eu não vou ter mais operação de simetria de uma rotação no eixo Z com 180 graus. Né? Se eu aplicar uma rotação de 180 graus aqui no eixo Z, toda a parte da barra no eixo Y negativo vai estar carregada e no eixo Y positivo vai estar neutra. Então, eu não tenho a mesma distribuição de cargas. Então, aqui neste caso, o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas também não vai ter operação de simetria aqui de rotação em torno do eixo Z. Ok? Essa propriedade do campo elétrico é muito importante. A gente tem que ter essa propriedade para a gente poder lançar a mão da geometria da distribuição de cargas, né? E conseguir aplicar a lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico. Tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai estudar aqui para aplicar a lei de Gauss vai ser, né, uma distribuição esférica de cargas. Então, vamos supor que eu tenha uma esfera. É claro que aqui eu vou mostrar apenas a projeção da esfera aqui no plano, né? No plano da tela. Essa esfera ela é maciça, tá? E ela tem um raio também, né? O raio dessa esfera aqui eu vou definir como
o raio é R0, ok? Aqui está o centro da esfera. E o raio dessa esfera é R0. Né? Então, essa esfera está carregada uniformemente. Vamos colocar aí uma carga positiva, ok? E agora a gente vai analisar, né, as operações de simetria desta esfera carregada. Então, pausem o vídeo e tentem identificar algumas operações de simetria desta distribuição de cargas aqui uniforme em uma esfera. Bom, esse primeiro exemplo aqui é bem evidente, né, as operações de simetria que ocorrem nessa distribuição. Né? Se eu tenho uma distribuição uniforme, eu vou ter infinitas operações de simetria aqui. Né? Então, todas as rotações, né, de todos os eixos passando pelo centro dessa esfera vai ser uma operação de simetria. Então, por exemplo, né, eu posso pegar este eixo aqui, eu vou colocar em rosa. Se eu tiver um eixo aqui, qualquer, e eu rotacionar por qualquer ângulo, a minha distribuição de cargas não muda. Né? Então, é uma distribuição uniforme, né? Tem simetria esférica, então não modifico a distribuição de cargas. Eu tenho exatamente a mesma configuração, né, em relação a antes da aplicação da rotação. Ok? Então, baseado nesse fato, né, de que a distribuição de cargas tem essa operação de simetria, a gente conclui que o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas também tem essa simetria. Então, a única possibilidade, né, da gente definir a direção do campo elétrico aqui para essa distribuição de cargas é essa aqui. Ó. Eu vou apagar aqui o eixo. Então, o campo elétrico que eu vou colocar em verde, ele deve ser necessariamente radial. Então, eu vou ter aqui. Né? Vou fazer o seguinte, eu vou... em uma dada distância do centro desta esfera, eu vou colocar aqui a direção do campo elétrico. Então, a uma dada distância, eu devo ter o campo elétrico na direção radial. Né? E se eu pegar pontos, né, distante a uma distância r do centro da esfera, eu espero também, por simetria, que esse campo elétrico seja constante em torno desta região aí. Então, se eu pegar todos os pontos distante a uma distância r do centro, eu vou ter uma esfera também, né? Eu vou ter uma superfície, né, esférica, né, um pouquinho maior que essa esfera aqui carregada. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou esboçar aqui a superfície que eu estou considerando. Aqui, ó. Esse aqui é o lugar geométrico que eu estou afirmando que o campo elétrico é constante e possui direção radial. Então, eu tenho essa superfície esférica aqui, localizada, né? Eu tenho um raio maior que essa distribuição de cargas. E, por simetria, eu infiro que o campo elétrico é constante ao longo dessa superfície e ele sempre aponta para a direção normal. Então, notem que aqui, né, eu vou cumprir as minhas exigências do campo elétrico, né, se eu escolher uma superfície gaussiana esférica, centrada no centro da esfera carregada. Então, aqui em rosa será a minha superfície gaussiana escolhida. Então,
a superfície gaussiana vai ser uma esfera de raio R maior que R0. Então, notem que se a superfície gaussiana for uma esfera, a orientação da esfera, né, em todas as direções, ela vai ser radial e ela vai estar paralela ao campo elétrico, né, que eu estou afirmando que tenha essa direção. Né? Estou afirmando que o campo elétrico é radial e constante ao longo da esfera por causa das operações de simetria. Então, esta é uma imagem da esfera carregada. A esfera carregada aqui está em verde, né? E o campo elétrico está mostrado aqui em roxo, aqui nesta tela, ok? Então, eu coloquei aqui no programa, né, amostras do campo vetorial, do campo elétrico, distantes um valor fixo de R. Então, é sempre a base desses vetores vai formar, né, se eu pegar todos esses vetores, infinitos vetores aí do campo elétrico, vai formar uma superfície esférica, e aí a distribuição de cargas, o objeto carregado está aí em verde, ok? Então notem que se eu aplicar qualquer rotação em qualquer direção, eu recupero o mesmo campo elétrico. Né? Faço aqui a rotação em torno de qualquer eixo, eu obtenho rigorosamente o mesmo campo elétrico. Né? E essa operação de simetria, né, a rotação em um eixo passando pelo centro da esfera, também é respeitada pela distribuição de cargas. Então, a carga aqui nessa esfera verde aqui, ela tem distribuição uniforme e ela também respeita essas operações de simetria. Ok? Então a gente vai conseguir, né, as nossas condições que o campo elétrico é sempre paralelo à direção normal da superfície e ele é constante ao longo da superfície. Então como que fica a aplicação da lei de Gauss para esse caso? Então eu tenho aqui, né, a integral de uma superfície fechada do campo elétrico escalar dA vai ser igual a... Então, a superfície fechada, a superfície gaussiana vai ser uma esfera. Eu tenho integral. Né? Esses dois vetores E e dA são paralelos, então eu elimino esse produto escalar. E o campo elétrico ele é constante ao longo da superfície de raio R. Então, eu também posso tirar o campo elétrico aqui da integral. Né? E isso tudo aqui é igual à carga interna sobre ε0. A integral de uma superfície esférica, né, superfície fechada esférica, de raio R, vai me dar justamente a área da esfera. Né? Então, eu tenho E vezes a área da esfera é 4πr ao quadrado, esse R ao quadrado, né? E isso vai me dar a carga interna sobre ε0, né? Então, portanto, eu tenho que o campo elétrico vai ser igual a carga interna dividido por 4π ε0 R ao quadrado. Né? Então, dependendo do tamanho da superfície, né, eu tenho uma liberdade para escolher uma superfície aqui, uma superfície gaussiana, um valor R livre, desde que R seja maior que R0, né? Eu vou incluir toda a carga dessa esfera carregada e, mais ainda, né, eu vou ter a dependência funcional aqui da distância,
né, desse tamanho da superfície gaussiana com um campo elétrico. Então aqui eu obtive o campo elétrico, né, de uma região bem vasta, né? Eu tenho aqui o campo elétrico em função de R. Né? Então, se a superfície gaussiana tiver um raio de 100 metros, eu tenho o campo elétrico. Se tiver o raio de 1 metro, eu também tenho o campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui vai ser uma função de R. Né? Essa resposta ela é equivalente, né, a um campo elétrico de uma carga pontual, né, uma carga pontiforme. Né? Vocês têm aqui a carga interna, que seria a carga uma carga pontiforme, né, centrada na origem, e aqui eu tenho a dependência com a distância ao quadrado, né, inversamente proporcional à distância ao quadrado. Né? Então a gente tem aí o primeiro resultado interessante vindo da lei de Gauss, que é que o campo elétrico externo a uma distribuição de carga esférica é igual ao campo elétrico de uma carga pontiforme. Então, este valor aqui do campo elétrico vale apenas para R maior que R0. Ok? Então, é muito importante ressaltar isso. Né? Se R maior que R0. O que acontece se o raio for menor que R0? Aí a gente vai ter um problema, né? Aí o problema fica um pouquinho mais complicado, mas dá para resolver também, tá? Então, se a distância, né, se eu quiser calcular o campo elétrico no interior dessa carga aqui, dessa distribuição de carga esférica, aí eu vou ter que mudar um pouco aí a aplicação da lei de Gauss. Então, para valores de R menor que R0, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a mesma integral do fluxo, então eu já vou colocar aqui, né? E integral de dA é igual a carga interna sobre ε0. Então eu vou colocar 1 sobre ε0 aqui. E a carga interna, ela não vai ser a carga interna total, né? Então, notem que quando eu pego uma superfície menor, vou esboçar uma superfície menor aqui. Por exemplo, esta superfície aqui, ó. Uma superfície esférica centrada, né? Concêntrica aqui à carga esférica, tá? Então, se eu pego uma superfície menor, eu tenho menos carga interna à superfície, né? Então, eu vou ter que fazer aqui o cálculo da carga interna baseado no tamanho da minha superfície gaussiana. Então, aqui fica o seguinte, ó, eu vou ter que transformar essa carga interna por um ρdV, né? Então, vou ter que calcular aqui a densidade, eu tenho a densidade de cargas vezes o volume dentro da superfície gaussiana. Então, eu tenho aqui ρV, né? Ρ é igual a carga interna total, né? O ρ vai ser isso aqui. Carga interna dividido pelo volume total desta carga, desse objeto carregado. A carga total vai ser 4π R0 ao cubo sobre 3. Né? Vezes o volume. O volume de quem? O volume da minha superfície gaussiana, que agora vai ter um raio, né, menor que R0. Mas o volume de uma esfera, a gente utiliza a mesma expressão aqui. Né? Então, a gente vai ter o volume encerrado por essa superfície gaussiana, vai ser 4π R ao cubo, né? A superfície gaussiana tem raio R, dividido por 3. Ok?
Então tem uns termos que cancelam, né? Esse 3 cancela também, o 4π cancela, né? Aqui eu vou resolver aqui a área da superfície gaussiana. Então tenho aqui o campo elétrico vezes 4π R ao quadrado é igual a carga interna sobre ε0 que multiplica. E aqui eu tenho uma razão, né, eu tenho uma razão aqui de raios, né? Eu vou ter aqui R ao cubo sobre R0 ao cubo. Passando esse 4π R ao quadrado para o outro lado, eu vou ter o seguinte, né? A resposta, né? Campo elétrico em função de R vai ser igual a carga interna vezes R divididos por 4π ε0 R0 ao cubo. Então, como que fica o esboço do campo elétrico, do módulo do campo elétrico, em toda a região, né? Desde da origem até o infinito, né? Então, aqui neste gráfico, no eixo Y, eu vou colocar o módulo do campo elétrico. E aqui no eixo X eu vou colocar a distância. Né? Vou marcar aqui o raio R0, o raio da esfera carregada. Então, é muito importante, né, essa distinção. O R0 é o tamanho da esfera carregada e o R é o ponto em que eu quero calcular o campo elétrico. Então, notem aqui, né, que eu tenho uma dependência linear com a distância do centro da esfera até o campo elétrico, né, para valores, né, internos, aí, para raios internos à carga carregada, à esfera carregada. Então, eu vou ter um gráfico, né, crescente. Eu vou colocar o gráfico aqui em verde. Então, inicialmente, o campo cresce linearmente até atingir um valor do campo elétrico aqui em R0. Né? Aqui em R0, eu vou ter o valor do campo. Né? Se eu substituo aqui R por R0, eu vou ter carga interna sobre 4πε0, R0 ao quadrado. Então, eu vou ter o mesmo valor do campo elétrico tanto na região, tanto para essa expressão aqui, né, para a região R menor que R0, quanto para a expressão R maior que R0. Né? A função aqui, o campo elétrico é contínuo, neste caso. E aqui, a partir daqui, eu tenho o decaimento aqui com a distância ao quadrado aqui do campo elétrico. Então, tenho mais ou menos isso aqui. Então, resumindo, né, como é que a gente aplica a lei de Gauss para uma distribuição esférica de cargas? Né? Eu tenho um objeto esférico com raio conhecido R0 e aí eu vou utilizar da simetria do problema, né? Vou descobrir, né, baseado em argumentos de simetria, que o campo elétrico ele é radial e ele possui o mesmo valor ao longo de uma superfície, né, esférica concêntrica à esfera carregada. Então, vou aplicar a lei de Gauss, né? Vou calcular a integral do fluxo. A integral do fluxo vai simplificar muito, porque o campo elétrico tem a mesma direção da superfície esférica, a superfície gaussiana escolhida. E, além disso, o campo elétrico ele é constante nessa superfície. Né? Então, ele vai sair da integral, né? E eu vou igualar a carga interna sobre ε0. Então, na condição de R maior que R0, toda a carga da esfera está internamente, né? Ela está dentro da superfície gaussiana. Então, eu tenho esta igualdade, né? E vezes 4π R²
que aqui a integral da área da superfície gaussiana vai ser igual à carga interna sobre ε0. E aí eu obtenho, né, a expressão para o módulo do campo elétrico em função do raio da superfície gaussiana. Tá? Então, desde que o R seja maior que R0, o campo elétrico tem este valor aqui, que coincide com o valor do campo elétrico de uma carga pontual. Bom, para aplicar a lei de Gauss numa região interna à esfera carregada uniformemente, eu tenho que acertar o lado direito aqui da equação, né? Então, eu tenho a lei de Gauss, tá? A integral do fluxo não se altera. O que vai mudar vai ser o cálculo da carga interna, né? Uma vez que se eu pegar uma superfície gaussiana menor que o próprio raio da esfera carregada, eu vou pegar menos carga. Então, vai ter menos carga interna, né, para eu considerar. Então, eu transformo a carga interna em um produto da densidade pelo volume, né? Faço o cálculo da densidade, já que é distribuído uniformemente, né? Então, é simplesmente a carga dividido pelo volume total, né? Carga total dividido por volume total. E aí eu multiplico pelo volume, né, contido dentro da superfície gaussiana. Então, no caso aqui, vai ser o volume de uma esfera de raio E. Então, fazendo as contas, eu tenho essa dependência linear, né, com a distância. Né? O campo elétrico ele cresce linearmente com a distância dentro da esfera. E eu tenho esse comportamento aqui da magnitude do campo elétrico com a distância até o centro da carga. O segundo exemplo que eu quero mostrar aqui da aplicação da lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico é o exemplo do cilindro infinito carregado uniformemente. Né? Então, só para esclarecer, né, o cilindro infinito ele é infinito aqui, né, no eixo Z, no eixo do cilindro. Tá? Ele tem uma espessura finita, tá? Mas ele é bem comprido, é um cilindro bem comprido. Né? Bom, ele foi carregado aí uniformemente com carga positiva, tá? Só para a gente manter o padrão aí dos exercícios. E agora o objetivo é a gente calcular o campo elétrico utilizando a lei de Gauss, né? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que analisar é que tipo de operação de simetria que eu tenho neste tipo de sistema aqui. Então, pausem o vídeo e tentem identificar algumas operações de simetria aí. Né? Lembrando, né? São transformações, né? Rotações, translação, reflexão, que você pode aplicar no objeto de modo que a distribuição de cargas permaneça a mesma. Okay? Então, tentem identificar alguma operação de simetria aí. Bom, a primeira operação de simetria, a mais evidente aí que a gente pode ver, é a operação de simetria, né, de rotação em torno do eixo do cilindro. Né? Essa é a principal operação de simetria aí. Então, eu tenho aqui, vou desenhar aqui o eixo aqui do cilindro, aqui, e vou estabelecer esse eixo aqui como o eixo Z. Então, qualquer rotação, né, que eu fizer em torno desse eixo Z vai manter a minha distribuição de cargas, né, inalterada. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, né, eu tenho essa operação de simetria aqui, né, uma rotação, e logo eu espero que o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas também tenha a mesma operação de simetria. Então, eu vou fazer o seguinte, né, eu vou desenhar aqui uma vista superior desse cilindro, para a gente observar, né, o que acontece com o campo elétrico na projeção do plano XY, ok? Então, vou pegar aqui o mesmo cilindro, tá? Vou fazer um pouco maior ele aqui para a gente enxergar melhor. Tá? Aqui eu tenho a vista superior do cilindro e eu vou colocar umas linhas de campo aqui. E eu vou colocar alguns valores para o campo, para a direção do campo elétrico. Tá? Então, já que
eu tenho uma operação de rotação, eu espero, né, que o meu campo elétrico esteja orientado na direção radial. Então, para uma dada distância até o centro até o eixo do cilindro, eu tenho esta condição aqui, ó. Por exemplo, né, pegando esses quatro valores de campo elétrico, né. Note que não existe a possibilidade, né, do campo elétrico ele ser desta maneira que eu vou mostrar aqui, ó. Tem um ângulo aqui. Eu poderia ter o campo elétrico orientado a um ângulo diferente de 90 graus da superfície aqui do cilindro. Eu poderia, tá? Eu poderia porque ele respeita, pelo menos essa operação de simetria aqui, de rotação, ele respeita, né? No entanto, esse tipo de campo que não está orientado a 90 graus, não é radial, ele fere uma outra operação de simetria, que é a operação de simetria de reflexão de um plano, né? Por exemplo, né, eu vou traçar aqui o plano, eu vou colocar o plano aqui de simetria, né? Que existe esse plano, tá? Cortando aqui esse cilindro ao meio, né? Então, vamos redesenhar aqui essas linhas, né? Vamos supor um absurdo, tá? Uma situação absurda. Vamos supor que que a orientação do campo elétrico não seja radial, tá? Só para a gente ilustrar essa questão da simetria, né? Eu vou colocar um ângulo aqui, né? E o mesmo ângulo para todos aqui, né? De modo que esse campo elétrico respeite a operação de rotação do cilindro, tá? Por exemplo, eu posso ter isso aqui, ó. Todos estão ao mesmo ângulo em relação ao normal da superfície. Mas esse tipo de orientação do campo elétrico não é válido devido, né, à quebra da simetria de outra operação de simetria que eu tenho que ter, né? A simetria de reflexão por um plano passando pelo cilindro, né? Então, se eu pego aqui esse plano aqui, no caso esse plano vai ser o plano XZ, por exemplo, ou YZ, tanto faz. Se eu rebater a imagem aqui, né, se eu fizer uma reflexão aqui da distribuição de carga, ela fica inalterada, porém o campo elétrico vai ficar invertido, né? Este vetor do campo elétrico aqui, né? Ele vai ficar nesta direção. Se eu aplicar a reflexão, né? Ele vai ficar assim. E aí eu tenho a violação aí da operação de simetria, né? Então, eu não posso, né? O campo elétrico tem que ser radial, ok? Então, esta figura aqui eu não posso ter. Eu vou só copiar aqui essa figura. Então, essa é a orientação do campo elétrico no plano XY. Ele é radial, né? Em relação ao eixo Z, né? Então ele aponta para fora do eixo Z ou para dentro do eixo Z, dependendo da carga do cilindro. E as operações de simetria, né, são rotação em torno do eixo Z e reflexão para um plano passando pelo eixo Z. Ok? Tá legal. Agora, e nas outras direções, né? E ao longo aqui dessa direção Z aqui, como que fica? Qual que vai ser a direção do campo elétrico? Então, uma das operações de simetria que eu tenho para este fio infinito, né, é uma operação que a gente não viu ainda, que é a operação de translação, né? Então, se eu pegar esse fio infinito aqui, né, eu vou fazer um movimento com ele aqui. Se eu pego o fio infinito e translado ele, né, para cima ou para baixo, né, o fato dele ser
infinito, me diz que essa operação de simetria à translação deixa a minha distribuição de cargas inalterada. Então, o campo elétrico deste cilindro também vai ter que ter essa operação de simetria de translação ao longo da direção z. Né? Isso faz com que o campo elétrico, numa visão aqui, né? Agora eu estou fazendo a visão no plano YZ, por exemplo, ele vai ter que ser paralelo. Né? Então, todas as linhas aí, todos os vetores, todos os valores de campo elétrico aí, a uma dada distância do eixo Z, vai ter que ser paralelo. Então, eu espero alguma coisa, né? Por exemplo, eu posso ter genericamente, eu posso ter até um ângulo aqui, né? Posso até ter um ângulo aqui. Então, que ainda vai respeitar essa operação de simetria de translação. Ok? Então, o campo elétrico aí, ele, por respeitar essa operação de translação, ele deve ser paralelo. Mas será que ele faz um ângulo mesmo? Ele tem um ângulo diferente de 90 graus aqui em respeito à superfície? Não tem, né? Se a gente, por exemplo, pegar a operação de simetria de reflexão aqui, né? Em relação ao plano XY, por exemplo, este plano aqui, né? Eu concluo que a orientação do campo elétrico aqui nesta face, né, nesse ponto de vista, ele vai ter que estar orientado a 90 graus de superfície. Ok? Né? Se eu aplico a reflexão aqui, né, tudo que é ângulo apontando para cima vai apontar para baixo, e aí eu não tenho, né, a operação de simetria do campo elétrico, apesar de ter operação de simetria na distribuição de carga. Né? Se eu aplico uma reflexão aqui no plano XY, deixa eu só para deixar mais claro aqui, o plano XY seria esse aqui, né? Aqui seria Y e aqui seria X, né? Então, se eu corto esse cilindro aqui, né, eu tenho que ter essa operação de simetria, porque o cilindro é infinito, né? Então, ele vai ter essa operação de simetria. Então, o campo elétrico, na realidade, ele tem aqui, ele é orientado a 90 graus, né? Então, vou apagar essa parte aqui, né? Não foi boa esse chute aqui, de ter um ângulo, tá? Então, o campo elétrico, ele também está orientado direitinho aqui a 90 graus, né? Para respeitar as operações de simetria da distribuição de carga. Isso é muito importante. Então, aqui na imagem, né, eu tenho o meu cilindro, né? O cilindro está em verde, e aqui eu tenho a amostra do campo vetorial, né, campo elétrico aqui, né? Justamente na direção vista na aula, né? Então aqui eu tenho, né, a vista do plano XY, o campo elétrico ele é radial, né? E aqui no plano YZ, por exemplo, eu tenho ele, né, orientado a 90 graus aqui da superfície, ok? Então essa é a representação espacial aqui do como que é o campo elétrico aqui de um fio infinito, um fio de formato cilíndrico, né, com um raio finito, muito longo, né, muito longo, ok? Ok, então agora a gente tem a informação da direção do campo elétrico, né? Em uma região fora do cilindro aqui, né? Então eu vou estabelecer aqui o cilindro como tendo um raio, né? Eu vou colocar um raio do cilindro aqui, né? O raio vai ser igual a A, tá? Como o cilindro ele é infinito,
eu vou representar a carga do cilindro como ele tendo uma densidade de carga linear, tá? Então, eu vou descrever a carga do cilindro em termos da densidade linear dele, ok? Então, como é que a gente aplica a lei de Gauss no caso do cilindro infinito carregado uniformemente? Eu vou calcular aqui o campo elétrico numa região externa ao cilindro, ok? Então, eu tenho aqui a integral de E escalar dA. Então, qual que deve ser a superfície gaussiana que eu devo escolher, né? Então, a superfície gaussiana tem que ser uma superfície fechada e a orientação da superfície tem que ser paralela, né, antiparalela ou ortogonal à linha de campo, tá? Ao campo vetorial. Então, eu vou escolher o seguinte, eu vou escolher uma superfície gaussiana, né, eu vou colocar aqui em rosa, vai ser aí um cilindro, tá? Concêntrico aqui ao eixo Z, tá? Então, o eixo do cilindro da superfície gaussiana também vai ser no eixo Z. Ele vai ter um raio R, tá? Livre, desde que R seja maior que A, né? E aí o cilindro ele vai ter uma dimensão finita, tá? Eu preciso escolher uma superfície gaussiana finita para fazer a aplicação da lei de Gauss. Ela tem que ser uma superfície fechada, tá? Então, eu vou colocar uma superfície de raio R e de comprimento L. Vou colocar o comprimento aqui, comprimento L. Ok? Então, a gente vai ter aí uma superfície composta por 3 superfícies diferentes, né? A superfície lateral aqui do cilindro, né? A tampa superior e a tampa inferior. Então, eu vou colocar aqui as 3 integrais aqui, né? Eu vou fazer uma integral da superfície fechada, então tem que fazer aí o cálculo do fluxo em cada uma dessas superfícies que eu falei, né? Superfície lateral, tampa superior, tampa inferior. Então, eu vou colocar aqui, né? Não vai ser aqui, eu vou trocar o símbolo, né? Eu vou fazer integral da lateral de E escalar dA mais a integral da tampa superior e da tampa inferior. Bom, vamos começar com as integrais aqui da tampa superior e da tampa inferior. Então, eu tenho aqui o campo elétrico, né, nesta região, produto escalar com a orientação da superfície, né? A superfície da tampa inferior e da tampa superior estão, né, alinhadas com a direção Z, né? No entanto, a gente viu, por razões de simetria, que o campo elétrico está orientado na direção ou na direção x ou na direção y, ou uma combinação dos dois, né? De qualquer maneira, esses dois vetores, né, a orientação da superfície das tampas aqui, né, superior e inferior, e do campo elétrico, é uma orientação ortogonal, né, eles estão ortogonais entre si. Então, essas duas integrais aqui, elas vão dar zero, tá? Então, dá zero aqui, zero, pois, né, E é ortogonal a dA, nessas duas situações aqui. Ok? Resta aqui a integral do fluxo da lateral, né? Da lateral, aí vai ter um valor, sim. Então, vamos lá. A orientação do campo elétrico, né? Ela é radial aqui no plano XY e ela tá orientada, né, paralelamente ao plano XY. Então, ela vai estar sempre alinhada com a normal da superfície lateral,
né? E mais, né? A uma dada distância aqui do eixo Z, o campo elétrico ele é constante, né? Por razões de simetria também. Então, a gente tem o seguinte, né? O E vai sair da integral, eu não vou ter mais o produto escalar, virou o valor escalar direto, né? Integral de dA, né? Que é a área lateral de um cilindro aí de raio R e altura L, né? Vamos fazer já essa integral aqui. Então, é E. A área lateral deste cilindro vai ser dado pelo comprimento aqui da base, né? O comprimento do círculo referente à base do cilindro, vezes a altura do cilindro L, né? Então, eu tenho L vezes 2 πr, né? O comprimento aí da base. Isso vai ser igual a carga interna sobre ε0. Então, aqui eu tenho 1 sobre ε0. E agora eu preciso calcular a carga interna aí encerrada por essa superfície gaussiana. Tá? Então, a carga interna, eu argumentei com vocês que para uma distribuição cilíndrica infinita, eu tenho que especificar a carga em termos da densidade linear de carga, né? Como eu tenho a densidade linear de carga e o comprimento que eu estou pegando, a porção do fio que eu estou pegando, a carga interna vai ser justamente, né, a densidade linear, que é representada por lambda, vezes L. Então, o campo elétrico, em função da distância até o eixo Z, vai ser dado por lambda dividido por 2π ε0 R. Né? O L cancelou, né? Veio 2πr dividindo, né? Então eu tenho esse resultado aqui para o campo elétrico externo ao fio infinito carregado, né? Então é muito interessante, né? Porque a gente passou de uma simetria esférica para uma simetria cilíndrica e a dependência aqui com o campo elétrico aqui em função da distância, né, mudou também, né? O campo elétrico ele vai cair a uma taxa mais lenta, né? Ele vai diminuir com 1 sobre R aqui no caso da distribuição cilíndrica de carga, né? Esse resultado é muito interessante. Então, vou deixar como exercício vocês calcularem aí, né? Então, como exercício, né? Exercício extra, né? Calcular E para R menor que A. Ou seja, o campo elétrico, né? Dentro desse cilindro carregado. Aqui a resposta aqui, né, vale para R maior que A, né, que é o raio do cilindro. E peço para vocês fazerem em casa aí o campo elétrico, no caso para posições internas ao cilindro. O último exemplo que eu vou mostrar aqui para a aplicação da lei de Gauss vai ser o campo gerado por uma placa infinita, uma placa fina infinita. Uma placa infinita uniformemente carregada. Então, para a placa, né, eu vou fazer aqui o esboço da placa. Ela está contida no plano XY, né? O plano Z é o plano, a direção Z é a direção normal à placa. Eu vou carregar essa placa aqui com cargas positivas. Quais são as operações de simetria que possuem essa distribuição de carga aí, né? Então, para uma placa infinita, eu já tenho de cara aí uma operação de simetria de translação, né? Se eu movimento esta placa aqui para a direita, né? Para a direita, para a esquerda aqui, e ao longo da direção X, né? Vou colocar os eixos aqui para a gente entender melhor aqui qual que é essa operação de simetria. Então, eu tenho aqui o eixo Y,
tem o eixo X, né? E aqui cortando eu tenho o eixo Z. Tá? O eixo Z normal à superfície. Okay? Então, se eu aplicar uma translação ao longo desse plano XY, né, eu não tenho alteração na minha configuração, né, de cargas. Né? A distribuição de cargas ela não se altera. Né? Também tenho uma operação de simetria de rotação em torno do eixo Z. Né? Então, se eu aplico uma rotação de qualquer ângulo em torno do eixo Z, eu também mantenho a distribuição de cargas inalterada. Outra operação de simetria que eu tenho, né, são as rotações em torno do eixo Y e do eixo X por 180 graus. Então, ele vai justamente, né, vai manter a densidade de cargas inalterada. Então, analisando essas operações de simetria, né, eu concluo que o campo elétrico deve respeitar as mesmas operações. Né? Então, o campo elétrico ele deve respeitar a simetria de translação, ou seja, ele vai ter que ser todos os valores do campo elétrico para uma posição próxima aqui da placa, vai ter que ser paralelo, né? Vai ter que ser todos o valor aí do vetor do campo elétrico vai ter que ser paralelo, né? E para a gente cumprir o requisito da rotação, da operação de simetria por rotação, o ângulo que o campo elétrico faz com a superfície, né, com a normal da superfície, vai ter que ser zero, né? Ou seja, o campo elétrico ele vai estar alinhado com a normal da superfície. Então, eu vou ter um campo elétrico, né, mais ou menos desta forma aqui. Né, sempre apontado na direção normal ao plano. Então aqui está a imagem aí da distribuição de cargas, né, no plano, uma placa infinita, tá? Em verde é a placa, ela está carregada com uma carga positiva, né? E aqui a gente vê o seguinte, né, que a direção do campo elétrico a uma dada distância aqui dessa placa, né, uma distância fixa da placa, ele aponta para a direção normal. E mais ainda, né? Quando a gente pega a região abaixo da placa, o campo elétrico ele aponta para baixo, né? Então, se a gente imaginar aqui uma operação de simetria aqui, né, envolvendo uma rotação aqui 180 graus em qualquer eixo, né, eu recupero o meu campo elétrico. Ó. O campo elétrico fica inalterado. Ó. Vou fazer de novo a rotação. Aqui. Então, o campo elétrico fica inalterado, a distribuição de cargas fica inalterada. E aí eu tenho este campo elétrico aqui. Né? No caso da placa carregada positivamente, o campo sempre saindo, né? Tanto na parte superior quanto na parte inferior. Né? Está apontando para fora das cargas. Bom, então vamos aplicar aí a lei de Gauss para este caso. A integral do fluxo elétrico né, em uma superfície fechada, uma superfície gaussiana. Né? Agora a gente precisa definir, né, que superfície gaussiana que a gente vai adotar. Para este problema, a gente vai ter que adotar uma superfície, né, que seja paralela a essa orientação, né, e tem que ser fechada. Né? Então, em um primeiro momento, a gente pode pegar aqui um pequeno cilindro, né? A gente pode pegar essa superfície aqui, ó, um pequeno cilindro. Cortando aqui esse plano, né? Então, eu tenho aqui o cilindro e ele corta o plano aqui, né? Ok? Então, eu posso definir o tamanho desse cilindro aqui, né? Ele vai estar centrado aqui
no plano da placa, né? Então ele vai ter uma porção para cima, né? Uma pequena altura para cima da placa, uma pequena altura para baixo da placa. Vai ter uma área especificada, né? Uma área A, ok? Então vamos definir já aqui, né? A área aqui vai ser igual a... Vamos colocar aqui a área como sendo ΔA aqui, para não confundir com a área da superfície gaussiana completa, que seria aqui, né? Ok? Então, essa superfície gaussiana aqui, ela vai estar orientada em duas direções, né? Se a gente pegar essa tampa de cima, que é a tampa de baixo, ela vai estar orientada paralelamente ao campo elétrico, né? A superfície lateral aqui desse cilindro gaussiano, dessa superfície cilíndrica gaussiana, vai estar orientada ortogonalmente aí ao campo elétrico. Então, ele supre, né, os requisitos aí de uma boa superfície gaussiana para a gente aplicar a lei de Gauss. Então, eu vou ter três superfícies aí distintas, né? Tenho novamente, né, a separação dessa integral de superfície fechada, que vai ser integral numa superfície, né, da lateral, né, lateral, da tampa superior e mais a integral da tampa inferior. Então, né, vamos ver primeiro, né, essa integral da lateral aqui, né? Então, a lateral ela tem orientação aí na direção x ou y e o campo elétrico está orientado na direção z. Então, este produto escalar aqui vai dar zero, né? Então, ou seja, a integral aqui vai dar zero, tá? Porque aqui no caso o E é perpendicular com DA. É simples assim. Tá? Vamos analisar então essas duas tampas aqui, essas duas integrais aqui, né? Então, na tampa superior, eu tenho o seguinte: eu tenho a integral, né? O campo elétrico está alinhado com a normal superfície, então eu tenho E, né? E ao longo da superfície ele também é constante, então eu já vou colocar o E para fora, tá? Tenho E que multiplica a integral de dA. Tá? Mas, para a tampa inferior também está orientada na direção menos E e o campo elétrico está na direção menos E também. Então, eles estão paralelos, né? Então, eu vou colocar o E para fora, integral de dA, e isso vai ser igual a carga interna sobre epsilon zero. Então, aqui eu tenho carga interna. Aqui na placa infinita eu vou ter o mesmo problema que eu tive no fio, né, no cilindro infinito, né? Eu vou ter que estabelecer a carga aqui nessa placa infinita em termos da densidade superficial de carga, né? Não tem como definir uma carga em termos absolutos aí para uma placa infinita, né? Eu tenho que saber aí a densidade de carga, né? Então aqui, como a minha superfície aqui ela está encerrando uma pequena porção aqui da carga da placa, né? A carga que estará interna nessa superfície vai ser simplesmente a densidade de cargas, né? O sigma, vezes a área desta tampa, né? Que é ΔA. Esses dois termos aqui são iguais. Então, aqui eu tenho, né, 2 vezes E, que multiplica a integral de dA, que é a área da tampa. Isso vai ser igual a sigma
vezes ΔA sobre ε0. E a gente tem o resultado para o campo elétrico, né, igual a sigma sobre 2ε0. Então, mais um resultado surpreendente aí, né? Eu tenho o campo elétrico para uma placa infinita, né? O campo elétrico ele é constante, né? Então, ele não vai depender da distância do ponto que eu estou calculando o campo elétrico até a placa, né? Até curioso, né? Vocês podem perceber que esse é um resultado, né, de um modelo totalmente idealizado, né? Não existem placas infinitas, né? E não existe campo elétrico que seja sentido, né, através de distâncias infinitas. Não, isso não existe. Tá? Mas por que esse resultado é interessante, né? Porque este comportamento aqui do campo elétrico ser constante, ele pode ser utilizado para uma situação aproximada, né? Por exemplo, se eu tiver uma situação em que a carga à prova esteja muito próximo de uma superfície muito grande, o campo elétrico que essa carga aí vai sentir, né, vai ser um campo elétrico praticamente constante. Se as distâncias entre a carga de teste, a carga teste, e uma placa carregada for muito pequena em comparação com o tamanho da placa, eu posso, né, aproximar o campo elétrico como sendo constante. Ok? Bom, pessoal, desculpa por eu ter me alongado muito nessa aula, né? A gente precisou falar sobre muitas coisas nessa aula, né? Espero que vocês tenham aproveitado, né? Muito obrigado e até a próxima.